Olá, meus alunos, de volta novamente. Vamos agora para a parte de férias. Vamos ver o que diz a lei com relação à parte das férias. É direito do trabalhador o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Então, ou seja, é o salário mais 1/3. O que seria isso, professor? Se o funcionário ele ganha salário de R$ 2.100, 1/3 a mais seria o quê? Dividir por 3. Chegando ao valor de R$ 700. Então, quanto o funcionário teria com relação às férias? Ele teria R$ 2.100 mais R$ 700, que daria R$ 2.800 de férias. Então, ele tem direito à remuneração do salário dele mais 1/3 das férias. Então, ou seja, 2.100 mais 700, as férias dele seriam R$ 2.800. Então, é o que a própria lei diz, mais 1/3. Aí vamos falar agora sobre período aquisitivo e período concessivo. Período aquisitivo de férias é o período de 12 meses a contar da data da admissão. Então, ou seja, o funcionário ele foi admitido do dia 1/1 de 2017. Quando é que vai completar esse período aquisitivo? Quando ele completar 1 ano de empresa. Então, ou seja, ele vai aqui, ó, dia 31, ele completa o período aquisitivo. Porque a partir do dia 1/1 de 2018, começa a contar um outro período aquisitivo. Entendeu? Então, o período aquisitivo é desde a admissão até o dia que ele vai completar 1 ano de empresa. Vamos agora para o período concessivo. O período concessivo de férias é o prazo que a lei estabelece para que o empregador conceda as férias ao empregado. Este prazo equivale a 12 meses subsequentes a contar do período aquisitivo. Então, ou seja, o funcionário aqui ele entrou dia 1/1 de 2017. Dia 31/12 ele fez 1 ano. O período concessivo para o empregador deixar esse funcionário de férias vai do dia 1/1 de 2018 até dia 31/12 de 2018. Então esse aqui é o prazo concessivo, ou seja, passou do período aquisitivo, a empresa tem 1 ano para colocar esse funcionário de férias. Mas tem um adendo aqui, galera. O empregador não pode deixar esse funcionário de férias após esse prazo aqui. Se passar para o dia 1/1 de 2019, ou seja, passou nesse prazo ou entrou nesse prazo aqui, a empresa não deixou o funcionário de férias, a empresa vai pagar essas férias em dobro. Então tem que tomar muito cuidado, não pode deixar o segundo período aquisitivo vencer, porque aqui é o primeiro período aquisitivo. Aí começa um novo período aquisitivo aqui, dia 1/1 de 2018. Começa um outro. Em dia 1/1 de 2019, entra outro período aquisitivo. Então, ou seja, aqui é o primeiro, aqui começa o segundo. Se a empresa não der as férias até o dia 1/1 de 2019, vai pagar em dobro as férias do funcionário. Então não pode deixar vencer 2 períodos aquisitivos, tá? Mas tem um adendo também, que é uma parte jurisprudencial. Por exemplo, o funcionário, ele aqui embaixo, no período concessivo, ele tem para tirar férias até o dia 31/12 de 2018. Concordam? Só que acontece, o ideal é o quê? A empresa dá as férias para esse funcionário no máximo até o dia 2/12 de 2018. Porque daí as férias dele acabam no dia 31/12.
Ah, professor, mas por quê? Por que você está explicando isso? Porque, por exemplo, se o empregador chegar aqui, ele tem até o dia 31 para deixar de férias. Se o empregador colocar esse funcionário no dia 4/12 de férias, essas férias desse funcionário vai acabar em 2019. Logo, a nível jurisprudencial, ele vai entrar no outro período aquisitivo. Então ele vai pagar multa, vai pagar as férias dobradas. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado para deixar o funcionário antes que complete o segundo período aquisitivo. Então, por isso que aqui a margem de segurança, nesse exemplo aqui, o ideal é deixar o funcionário de férias, no máximo, botar ele de férias no máximo até 2 dias. Até o dia 2/12. Para bater os 30 dias das férias dele dentro do período concessivo e não passar para o outro período aquisitivo, o segundo período aquisitivo. Aí aqui dá bem para exemplificar. Embora a lei estabeleça que as férias devam ser concedidas 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, é esse período aqui, 12 meses subsequentes, o entendimento jurisprudencial é que devam ser concedidas antes que vença o segundo período aquisitivo. Então, lembra que se passar para o dia 4/1/2019, já vence o segundo período aquisitivo? Então não pode haver isso, tem que ser antes de vencer esse. Ou seja, o término do gozo deve ser antes do vencimento dos 12 meses de concessão. Então, tem que ser antes que acabe esse período aqui, dia 31/12/2018. Ainda nas férias, vamos ver qual o próximo ponto. Essa veio com a reforma 13467 de 2017. As férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14. Então, ou seja, o primeiro tem que ser 15 dias. Se não pode ser inferior a 14, 15 dias corridos. E os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos. Então, as outras 2 parcelas não podem ser menos que 5 dias. Ou seja, pode ser mais 8 dias, mais 7 dias. Ou mais 7 dias aqui, mais 8. Não pode ser inferior que 5 dias. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou repouso semanal remunerado. Então não pode ser antes das férias ou repouso semanal remunerado, 2 dias antes. A época da concessão das férias será que melhor consulte o interesse do empregador. Claro, as férias é o que mais interessa ao empregador, né? Porque não adianta, por exemplo, o empregador, imagina só, todos os funcionários resolverem tirar férias na mesma data. A empresa vai parar. Então, o empregador ele faz a escala, vê quem ele pode deixar de férias na data ao qual melhor. Às vezes ele pode ter até um acordo entre o empregador e o empregado, né? Para ver qual a melhor data de tirar férias. Aí eles montam uma escala lá e vê quando é que pode deixar o funcionário de férias. Mas é o que consulte melhor o interesse do empregador e não do empregado. Só que ele tem aquele prazo de concessão, prazo concessivo para deixar esse funcionário de férias, né? Sempre que as férias forem concedidas após o prazo do período concessivo, o empregador pagará em dobro. Isso aqui eu já expliquei. Se o empregador deixar o empregado após o período concessivo de férias, ele vai pagar em dobro as férias mais 1/3 das férias, ok? Então ultrapassou a parte das férias. Vamos ver mais o que diz as férias, na parte de remuneração das férias. Vamos ver o que diz aqui o próximo passo. O empregado perceberá durante férias a remuneração que lhe for devida na data de sua concessão. Enfim, artigo exemplificativo 142 da CLT. Quando o salário for pago por hora com jornadas variáveis, apura-se a média do período aquisitivo, aplicando o valor do salário. Então, se for pago por hora, o que acontece? O funcionário recebeu lá
200 horas extras, ele fez 200 horas extras no período aquisitivo. Período aquisitivo. Então o que acontece? Pega as médias desse período aquisitivo e soma o valor do salário na data da concessão das férias. Então você faz uma média e depois paga o valor junto com o salário do mês, porque da data atual. Por quê? Poxa, no ano passado o funcionário estava com salário de 1.100. Aí, poxa, esse ano o salário dele é R$ 1.400. Então como é que eu vou calcular a média das horas extras? Em cima do salário lá do período concessivo, do período aquisitivo, ou do salário atual? Em cima do salário atual. A própria lei diz que é em cima do salário atual. Ok? Quando o salário for pago por tarefa, toma-se a forma de, a média, tomar-se-á por base a média da produção do período aquisitivo do direito a férias, aplicando o valor da remuneração. Aqui é a mesma forma. Professor, pago por tarefa. Tem funcionários que eles ganham por tarefa. Ele tem um salário lá fixo, mas, por exemplo, ele trabalha fazendo peças de carro. Então, num mês ele fez 100 peças, no outro mês ele teve que fazer 150, no outro mês ele só precisou fazer 50, no outro ele precisou fazer 250. O que faz? Pega a média dessas tarefas que ele fez durante o período aquisitivo e soma ao salário atual. Então, calcula a mesma forma das horas extras para a parte de tarefas. Quando o salário for pago por porcentagem, comissão ou viagem, nesse caso aqui seriam os caminhoneiros, por exemplo, apura-se a média percebida pelo empregado nos 12 meses que antecederem a concessão das férias. Então aqui é diferente, aqui é o período aquisitivo, aqui é os 12 meses que antecederem a data das férias, entendeu? Aqui é só uma diferenciação da outra, uma período aquisitivo, outras 12 meses subsequentes. Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão computados no salário que servirá de base de cálculo para a remuneração. Então aqueles funcionários que trabalham em local insalubre, de periculosidade, também se soma ao salário para fazer esse cálculo para pagamento das férias. Ok? Então também soma isso também. Vamos ver agora o próximo tópico. Abono pecuniário. É facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiverem direito em abono pecuniário. Aqui chamam muito, meus alunos, de venda de férias. Venda de férias. Aqueles 10 dias que por lei pode ser vendido de férias. No valor de remuneração que seria devido nos dias correspondentes. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Então, por exemplo, aqui há muita discussão perante alguns funcionários, perante a empresa e tal. O que diz a lei? Se o funcionário ele pedir que o empregador ele compre os 15 dias dele, ele transforme os 10 dias dele em abono pecuniário, mas 15 dias antes do término do período aquisitivo, muitos perguntam, é obrigado a empresa, vamos dizer assim, comprar esses 10 dias de férias do funcionário? O que diz a própria lei é que se ele fizer esse pedido, esse requerimento, 15 dias antes do período aquisitivo, o empregador é obrigado a comprar esses dias dele. Porque ele não quer tirar esses 10 dias de férias. É o entendimento da própria jurisprudência, enfim, dos próprios juristas com relação a isso. Porque a lei diz que, desde que seja requerido 15 dias antes do término do período aquisitivo. Então, aquele período que nós vemos, aquisitivo. O abono de férias, bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa de conversão ao acordo coletivo, desde que não exceda de 20 dias, não integrarão a remuneração do empregado para os efeitos
da legislação. O que isso quer dizer, meus alunos? Esses 10 dias de abono pecuniário, que vamos dizer assim, que o funcionário vende ao empregador, esses 10 dias ele não entra como cálculo para INSS, FGTS, Imposto de Renda. É um valor que o empregador paga ao empregado para ele não usufruir daquelas férias. E esse valor também não é recolhido o FGTS em cima dele, não é recolhido o Imposto de Renda em cima dele, não é descontado INSS em cima dele. É um valor que o empregador ele vai lá, paga o funcionário e o funcionário tá tudo ok. Tudo tranquilo, não desconta nada, não recolhe nada e não entra para cálculo nenhum, como eu já falei, de INSS, Imposto de Renda ou FGTS. O pagamento da remuneração das férias, se for o caso, do abono, serão efetuados 2 dias antes do início do respectivo período. Então, ou seja, as férias têm que ser pagas com 2 dias de antecedência ao início da mesma. É o que a própria lei diz aqui, artigo 145 da CLT. O empregado dará quitação do pagamento com indicação do início e do término. Aqui, o empregado ele vai lá assinar o aviso de férias dele, falando, ó, tudo bem, início e término das minhas férias, perfeito. Vamos agora para o exercício de cálculo de férias. Dá uma pausa aí nesse vídeo, tentem fazer exercício, eu volto já resolvendo. Voltando, vamos resolver agora o exercício de cálculos de férias. Vamos lá, vamos ver o que diz o exercício. O funcionário com salário de 2.100 por mês vai entrar de férias em 1/6 de 2018 a 30/6 de 2018. Quanto o funcionário irá receber? Bem, meus alunos, ele recebe R$ 2.100 por mês. A lei nos diz lá que é o salário mais 1/3 do salário. Então o que nós fazemos? Pega um 2.100, divide por 3 e nós vamos achar o valor das férias dele, que é 1/3. Então é o que está aqui, ó. R$ 2.000 dividido por 3, acha R$ 700. Total a receber de férias, 2.100 mais 700, R$ 2.800. A incidência de INSS, Imposto de Renda e FGTS, que tem que ser recolhido pelo empregador. Então agora, vamos para o segundo exercício, que aí é o exercício com abono de férias. Vamos ver como é que fica esse exercício. O funcionário com aquele mesmo salário de 2.100, funcionário com salário de R$ 2.100 por mês, vai gozar suas férias em 1/6 e 20/6. Por quê? Ele optou por converter aqueles 10 dias do período dele de férias em abono pecuniário. Então, quanto o funcionário irá receber de férias mais abono pecuniário? Vamos lá. O funcionário vai receber 20 dias mais 1/3, porque os 10 dias ele resolveu vender. Então, como é que faz esse cálculo? Pega R$ 2.100, que é o salário dele, divide por 30 e multiplica pelos 20 dias pelos 20 dias que ele vai receber de férias, que ele vai gozar de férias. Então eu pego 2.100, divido por 30, multiplico por 20, vou achar o valor de R$ 1.400. 1/3 das férias. O que é 1/3 das férias? É igual o quê? R$ 1.400 dividido por 3. Então, R$ 1.400 dividido por 3 é igual a 46667. A incidência de INSS, Imposto de Renda e FGTS. Agora vamos calcular o abono pecuniário. Como é que nós vamos fazer esse cálculo? Pega o salário de 2.100, divide por 30 e multiplica por 10, que é a quantidade de dias que ele está vendendo. Então ele chega o valor o quê? De R$ 700. R$ 700, 1/3 de R$ 700, o que eu faço? Pego R$ 700, divido por 3 e chega ao valor que é R$ 233,33. Então esse valor aqui é de abono pecuniário. Isso aqui não tem incidência de INSS, de Imposto de Renda, a empresa não vai recolher FGTS. Então esse valor de abono pecuniário, como eu já expliquei também, ele não incide em nenhum imposto aqui, tá? Então, total a receber das férias mais o abono, R$ 1.400 mais 466, que está aqui, R$ 700 mais R$ 233,33.
o valor total de 2.800. Só que eu vou dar uma exemplificação melhor, tá? Porque é o que dizem que é muito verdade. O funcionário, quando ele transforma os 10 dias em abono pecuniário, ele na verdade no mês ele recebe 40. Ah, por que ele recebe 40, professor? Poxa, convenhamos que ele está de férias do dia 1/6 ao 20/6. Ele vendeu esses 10 dias. Até o dia 30 ele vendeu 10 dias. Esses 10 dias aqui pago, o empregador pagou a ele e ele recebeu, beleza. Só que convenhamos que ele vai voltar a trabalhar no dia 21/6. Do dia 21/6 ao dia 30/6, meus alunos, não tem 30 dias. Então ele vai receber mais 10 dias aqui. Só que ele vai receber mais 10 dias trabalhados. Aí até eu deixei aqui embaixo 10 dias trabalhados. Como é que eu faço esse cálculo? É a mesma coisa. Pega o salário, divide por 30 e multiplica por 10. Só que aqui não tem 1/3 das férias. Por quê? Porque aqui é 10 dias trabalhados. Mas o funcionário ainda tem direito a receber 10 dias desse trabalho. Então como é que ele vai receber? Ele vai receber mais R$700. Aí o que? A incidência desses R$700, a incidência de INSS, de imposto de renda e de FGTS, que a empresa vai recolher. Aqui a própria lei diz que no abono pecuniário não há incidência nenhuma. Aqui sim vai ter incidência. Então no final das contas, o funcionário recebeu o valor de 1.400 mais 466,67 mais R$700 mais R$233,33 mais R$700. No final das contas, ele recebeu um total de R$3.500. Não R$2.800 apenas. Só que aqui, meus alunos, tanto esse cálculo aqui quanto esse cálculo aqui, não está incluído os descontos de INSS, de imposto de renda, de FGTS, porque eu vou fazer esses exercícios no final já da nossa aula. Vamos fazer alguns cálculos voltados a contra-cheque, como se fizéssemos simulação de contra-cheques. Então, os exercícios voltados aos contra-cheques, como é que é feito isso. Então, aqui é mesmo só para explicar como é que é feito o cálculo das férias. As férias, mais 1/3 e abono pecuniário. Espero que tenham gostado da aula de férias. Qualquer dúvida, deixe um comentário. E até o próximo tópico, que vamos falar de INSS. Ok? Olá, meus alunos, vamos agora para mais um tópico. Falar agora de Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Vamos ver o que diz a lei. A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviços, encargos familiares, prisão ou morte daqueles que dependiam economicamente. Então, para que serve o INSS? É só para exemplificar, pessoal, porque nós vamos fazer os cálculos de INSS para ver como é que é feito esse recolhimento. Então, o INSS, de uma forma geral, ele serve para quê? Aposentadoria por invalidez, aquele funcionário que recolhe INSS ou por algum motivo ele não tem como mais retornar às atividades que ele elaborava na empresa. Aposentadoria por tempo de idade, recolheu lá de 35 anos de contribuição homem, 30 mulheres, enfim, e tem a idade para aposentar. Ou por tempo de contribuição, aí vem aposentadoria especial, auxílio-doença, salário e família também, que está incluído dentro do INSS, lembra que eu falei? Que incluía o salário e família aqui dentro. Nós já fizemos cálculo com relação ao salário e família. Salário e maternidade e auxílio-doença. Quanto aos dependentes, pensão por morte e auxílio-reclusão. Então isso aqui é mais uma exemplificação do que serve, para que serve a própria Previdência Social, entendeu? O INSS. Então, essa parte mais exemplificativa, vamos ver o que nós vamos ver no próximo slide com relação ao próprio INSS. Vamos ver aqui o que diz. A contribuição para a Previdência é composta de duas parcelas.
Uma parcela é calculada mediante a aplicação de uma determinada alíquota sobre o salário do empregado. Então, ou seja, o empregado, o empregador ele recolhe, ele desconta do funcionário uma parte lá, uma alíquota, tá? Do funcionário, que nós vamos ver na tabela também quando fizermos o exercício de INSS. A outra parcela é paga pela empresa. Geralmente no valor da alíquota é de 20% patronal da folha de pagamento da empresa. Então, uma é a alíquota em cima do salário do funcionário, outra é em cima da patronal, geralmente que é da patronal, da própria empresa. O recolhimento do INSS sobre o rendimento do trabalhador é feito por meio da guia da GPS. Aqui eu já expliquei que após a entrada em vigor do E-Social, esse recolhimento vai ser através da DARF. Então a DARF vai ser para pagamento de imposto de renda e INSS. Ok? Prazos para recolhimento de INSS. Empresa ou equiparada até o dia 20 do mês seguinte. Então até a empresa ou equiparada até o dia 20. Contribuintes pessoas físicas, contribuinte individual, facultativo e segurado especial até o dia 15 do mês seguinte. E o contribuinte pessoa física, empregador doméstico, vamos dar um exemplo, até o dia 7 do mês seguinte. Então esses aqui são os prazos para pagamento. Lembrando que com a entrada do E-Social, o INSS vai ser pago através da DARF. Vamos ver agora um exercício. Dê uma pausa no vídeo, tente fazer esse exercício que eu já volto resolvendo. Vamos para a resolução do exercício. Exercício de cálculo do INSS. O funcionário com salário de R$ 2.100 por mês, quanto a empresa terá que descontar do funcionário e qual valor a empresa terá que recolher? Bem, para nós descontarmos o INSS do funcionário, primeiro, nós vamos ter que ver qual o valor que está na tabela, qual a alíquota que está na tabela. Então o salário do funcionário é 2.100. Aí nós vamos para a tabela, onde esses 2.100 aqui se encaixa. Até 1.751,81 é recolhido 8%. Então, como o salário do funcionário é 2.100, ele está na alíquota de 9%. Então, como é que eu desconto o INSS desse funcionário? Eu pego o valor de 2.100 e multiplico por 9%. Chegando ao valor o quê? De R$ 189. Ah, professor, e quanto é que a empresa vai recolher para este mesmo funcionário? Eu não falei que era 20% com relação ao total da folha de pagamento, levando em consideração a folha de pagamento, o patronal. Então, o que acontece? A gente pega 2.100, multiplica por 20%, chegando ao valor de 420. Então, o total que a empresa terá que recolher na guia de GPS vai ser o quê? R$ 189 mais R$ 420, chegando ao valor de recolhimento de R$ 609. Então, ou seja, a empresa, com relação ao salário desse funcionário de 2.100, ela vai recolher na guia de GPS R$ 600,09 para este funcionário. Entendeu? Bem, o cálculo de INSS ele é simples, ele é feito assim. Pega o salário do funcionário, vê aonde se enquadra dentro da alíquota. Ah, professor, o funcionário fez hora extra. Ele 2.100, ele ganhou R$3.000. Aí o que eu faço para calcular esse INSS dele? Eu pego esses R$3.000, como ele vai estar aqui dentro dessa alíquota, eu pego e multiplico por 11%. Ah, o salário do funcionário é 1.100. Pego o salário de 1.100, multiplico por 8%. Então vocês viram que não tem dúvida o recolhimento de INSS. Ah, mas o funcionário faltou, ele tinha um salário de 2.000, ele teve muita falta, o salário dele foi para R$ 1.700, 8%, entendeu? Que vai descontar de INSS do funcionário. Então essa só para mais exemplificar mais ainda, entendeu? Espero que vocês tenham gostado da aula de INSS. Da parte de cálculo, como eu disse, é muito simples, não tem mistério nenhum, é assim que é feito. E até a próxima aula que nós vamos falar de imposto de renda retido na fonte. Ok? Qualquer dúvida, deixe seu comentário aí que eu respondo.